Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 3 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o coordenador da Defesa Civil de Santos, o coronel Daniel Onias, e como comentarista do programa de hoje, o professor Iberê Cirna, que é publicitário e consultor em marketing político. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, delator da Petrobras diz ter entregado até 40 políticos. O estado de São Paulo, Costa diz que desvio de verba em estatais é generalizado. A Tribuna, região lidera multas da lei anti-álcool no estado. Boc News. Congresso promulga aumento de repasse de verbas para municípios. Santa Portal. José Carlos Pérez é escolhido pelos internautas do Santa Portal. G1 Santos e região. Suspeito é detido por tráfico de drogas em Iguape. E no portal da UOL, em ano de escândalo da Petrobras, Brasil melhora em ranking de corrupção. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre prevenção e defesa civil, sobre o risco de deslizamentos em áreas de morro, em áreas perigosas, especialmente nesse período de chuvas do verão. Aliás, o município e toda a nossa região e a região sudeste do país vive um dilema, porque todos nós esperamos que a chuva venha resolver a crise hídrica, mas, por outro lado, que ela não seja tão intensa a ponto de colocar em risco as pessoas que vivem em condições mais delicadas, em áreas de risco, como no caso dos Morros de Santos e também em outras localidades da nossa região. Vamos falar também sobre o plano preventivo de defesa civil do Estado, previsto, lançado recentemente para diversas cidades do estado de São Paulo. E também, é claro, vamos ouvir do nosso convidado, que é um especialista na questão, o coronel Daniel Onias, que é o coordenador da Defesa Civil de Santos, todas as orientações para as pessoas que vivem em áreas de risco, para que evitem escorregamentos e saibam como proceder em casos de situações mais graves. Mas o debate em torno de todas essas questões, as orientações devidas, vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quarta é de sol com muitas nuvens. De acordo com o clima-tempo, deve chover à noite. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com tempo de espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@infoque.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para conversar com o coordenador da Defesa Civil de Santos, coronel Daniel Onias. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 3 de dezembro, e recebendo hoje, com muito prazer, o coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Nias, e como comentarista do programa de hoje, o professor Iberê Cirna, que é consultor em marketing político e publicitário. Eu gostaria de começar essa entrevista, Coronel, primeiro cumprimentando, agradecendo a sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez, e fazendo a seguinte consideração. No verão deste ano de 2014, nós tivemos pouca chuva. Aliás, tivemos até falta d'água aqui na região, enfim, um calor intenso. Mas para a Defesa Civil foi um verão tranquilo, né? Uma situação tranquila. Agora, e para o verão do ano que vem? Quais são as previsões, Coronel? Obrigado pela presença, viu? Eu me agradeço. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Iberê e todos que nos assistem aqui na Santa Cecília TV. Realmente o verão passado foi um verão tranquilo, com pouca chuva. Tivemos ocorrências, sim, mas foram poucas ocorrências, né? E isso que nos preocupa, porque quando as pessoas tendem a se acomodar, sim, é aí que os problemas acontecem, né? E nós tivemos um ano com chuvas aqui na Baixada, especialmente em Santos, abaixo da média. Sim. Outubro, principalmente, foi bem abaixo da média. Mas no verão é normal chover bastante. E os prognósticos para esse verão é que chova na média, na média histórica, né? Normal, digamos assim. O normal, o que já causa problemas. Sim, né? claro. Então nós temos uma população que mora nas encostas dos morros, que são áreas instáveis. O risco realmente existe. E esse plano é justamente para isso, é um plano de convivência com o risco. É um plano que visa preparar as pessoas e alertar as pessoas para agir antecipadamente. Sim. E também nossas equipes, né? Para isso nós reforçamos as equipes nesse período agora, para agir antecipadamente, evitando mortes pelos acidentes, que já foi muito trágico no passado. No passado nós tivemos muitas tragédias em razão desse tipo de acidente, que são os escorregamentos, rolamentos de bloco. E não queremos que isso se repita. É verdade. E com relação às providências que vêm sendo adotadas, Coronel, especialmente com relação às pessoas que residem ainda em áreas de risco? Olha, durante todo o ano, a Defesa Civil, ela trabalha integrada com os demais setores, fazendo esse trabalho justamente de planejamento, indicando várias intervenções. Essas intervenções podem ser obras no sentido de contenção de morros, drenagens, limpeza de encostas, drivelização, águas, né? Canalização, condução da água de forma adequada, fixação de blocos rochosos. Então são intervenções que vão minimizando o risco e às vezes até indicando algumas remoções definitivas em local onde realmente o risco é intolerável ou local onde uma obra não vai reduzir esse risco. Então o trabalho ele é constante, mas agora no verão, com a chegada das chuvas, o risco se potencializa e aí nós precisamos da participação da população quanto à sua conduta e também tendo a percepção do risco e colaborando, estreitando o contato com a Defesa Civil para justamente agir antecipadamente. Muito bem. Professor Iberê, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Coronel. Eu acho assim, esse momento que nós vivemos aí de uma certa estiagem, né? Ele é ruim para a Defesa Civil. Até porque as pessoas tendem a relaxar com o cuidado. Então, não chove, eu não vejo risco nenhum, está tudo uma vista maravilhosa do morro, aquela coisa toda. Eu não fico muito preocupado com essas campanhas, embora a Defesa Civil, a gente tem acompanhado aí, tem feito inúmeras campanhas no sentido de que é nesse período de estiagem que eu tenho que tomar os cuidados necessários, eu tenho que aprender como, né? E me parece que o coronel tem muita influência. Ele parece que acertou com São Pedro que se chover muito é na Cantareira, viu, Chico? Para chover para aquele lado lá não quer que desça a serra, não. Chove moderadamente, mas chover para valer e quer lá na Cantareira. Ele está negociando isso lá com São Pedro, viu? O coronel parece que São Pedro parece que vai atender os anseios do coronel, viu? Seria ótimo, até porque, né, coronel, nós vamos ter provavelmente neste verão
também um grande número de visitantes, um grande número de turistas, né? Até porque, como o professor Iberê sempre lembra, os turistas têm vindo para cá até mesmo para lavar roupa, né? Porque as dificuldades em São Paulo. Então, mais gente aqui, o consumo de água vai, evidentemente, aumentar. E há também a questão da chuva, porque não é apenas o deslizamento, o escorregamento, também as inundações, né? É outra preocupação da Defesa Civil de um modo geral, não, coronel? Sim, aqui na nossa região, problema de inundação, que é quando o rio transborda, né? Nós temos mais na área continental. Sim. Então temos ali o rio Macuco, que quando chove, chuvas torrenciais, ele causa problema, inunda as suas margens e invade as moradias, né? No restante da cidade, o problema maior é alagamento. Sim. Que não chega a ser transbordamento de rios caudalosos, que não é o caso aqui na área insular, mas que devido à cidade ser plana, próximo, né, quase no nível do mar, a rede de drenagem não suporta e causa o alagamento. Com maré cheia, então? Com maré cheia. Aí complica mais, né? Aí complica mais se coincidir com chuvas fortes. Isso realmente causa transtorno, mas não é algo que historicamente causa problemas expondo a vida das pessoas. São mais danos materiais e mais danos materiais, um transtorno para o tráfego de veículos, de pessoas, né? Mas não é necessário fazer remoções, né? Nós não temos as temidas enxurradas, que são aquelas quando a água vem com velocidade, arrastando, né, material, arrastando pessoas e causando mortes. Mas, em compensação, nos morros, nós temos aqui uma situação muito crítica, muita instabilidade, muitos riscos que com a chuva pode causar problemas sérios. Essa é a preocupação principal nesse período, são os escorregamentos e rolamentos de blocos. Aí Chico, me permite, assim, e ainda continua um morador do morro, toda vez que você passa ali nas encostas, ainda continua, lamentavelmente, vendo lixo sendo jogado nas encostas. Isto prejudica as campanhas, por mais que você coloque lá à disposição do morador toda a estrutura de caçambas e tal, para poder recolher, isto tudo vai acumulando de tal ordem que, de repente, na chuva, quando você menos espera, está aí provocado um acidente, né? Então, assim, também a conscientização. Eu me lembro que até a Defesa Civil fazia uma campanha junto às escolas da região, para que as crianças levassem esse conceito, né, de preservar aquele ambiente e assim por diante. Continua isso, coronel? Continua essa coisa, fazendo investimento na prevenção via a educação, as escolas, a programas efetivos. Isso foi na sua época como secretário de Educação? Sim, como secretário de Educação, eu me lembro que a gente desenvolveu naquela oportunidade algumas campanhas específicas para as escolas do morro, né? Que fazia com que as crianças até policiassem, né, todo o descarte de lixo na própria família. Isso é muito importante. Eu não sei se continua, meus parabéns. Continua sim, mas antes eu queria falar desse comportamento que o professor citou, da destinação incorreta de detritos, lixos e às vezes até sofá. Isso, né? As pessoas jogam e isso obstrui a drenagem e quando vai para a encosta, ele, além de pesar, ele absorve muita água e contribui para deflagrar o processo de escorregamento, né? Então, além dessa atitude que deve ser evitada, também o corte da vegetação deve ser evitado, o corte do morro para construção, o aterro nas encostas, isso tudo deve ser evitado. Porque lá no passado, quando começaram a ocupar os morros, os portugueses que aqui chegaram, da Ilha da Madeira, construíram com um processo, uma técnica um pouco melhor. Eles cortavam a pedra, não cortavam o morro, fazia ali o nivelamento com pedra, a base da moradia, e levantava de madeira. Então tinha uma técnica que era mais segura do que atualmente. Atualmente as pessoas esqueceram ou não seguem nenhum critério técnico e acabam construindo de forma errada e potencializa esse risco. Agora, quanto à educação, esse trabalho educativo, Defesa Civil na escola, nós temos esse programa. Temos até uma educadora da Secretaria de Educação cedida à Defesa Civil, que visita todas as escolas da rede municipal com palestras para as crianças, principalmente na faixa etária de 7 a 9 anos, em toda a rede municipal. O governo do estado também adotou um programa semelhante, que tem inclusive um game, chama Defesa Civil A Aventura, para a rede estadual. Então o aluno da rede estadual, o adolescente, ele pode, com o seu número, o seu RA, ele pode acessar o site da Defesa Civil Estadual, né, que é defesacivil.sp.gov.br, e participar desses jogos, que são jogos instrutivos em forma de game. Então é muito interessante.
nós pretendemos, no futuro, até transformar esse programa em matéria curricular da rede escolar. Isso seria realmente um avanço. Seria muito importante uma providência como essa, porque realmente é por meio da educação, como sempre lembra o professor Iberê Cirne, que nós vamos avançar e que o país vai realmente melhorar. Agora, Coronel, uma questão que preocupa muito é a questão das invasões, de ocupações de áreas de risco. Sabe-se que a prefeitura, enfim, o poder público de um modo geral busca congelar esses locais, mas infelizmente a fiscalização não pode ser ininterrupta, enfim, e o que ocorre é que novas ocupações vão surgindo, novas invasões. Apesar do empenho da Defesa Civil, enfim, e de toda a estrutura pública, como é que está essa situação? As invasões, as ocupações assim, indevidas de áreas de risco continuam ocorrendo? Sim, Chico. E primeiro precisamos entender por que ocorrem essas ocupações irregulares, né? Que é por falta de alternativa. Sim. Os terrenos são caros, a ilha já é totalmente ocupada, então as pessoas acabam sendo direcionadas, obrigadas a ocupar esses locais, que são margens de rio, áreas de risco, encosta de morro, áreas de preservação, além de ser área de risco, né? E a Defesa Civil colabora com o programa do governo, que nesse ano tem se intensificado, buscando agir de forma integrada com todos os setores de fiscalização, a própria Defesa Civil, e agindo de forma integrada para evitar novas ocupações. Em contrapartida, o prefeito também tem buscado, para diminuir essa pressão, trabalhar com mais conjuntos habitacionais, buscar mais recursos e voltar a investir em habitação de interesse social e habitação popular, porque aí diminui um pouco essa pressão. As pessoas vão ter a alternativa de se inscrever no programa habitacional e, com uma prestação muito baixa, evitar a ocupação dessas áreas. Então, esse trabalho tem se intensificado e temos contado com o apoio do governo do Estado, através de monitoramento aéreo, através da fiscalização, da própria Polícia Ambiental, que é quem faz a fiscalização ambiental para o governo do Estado, para trabalhar de forma integrada, orientando as pessoas, evitando novas ocupações. O trabalho daqui para frente vai ser cada vez mais intenso e a pessoa que, infelizmente, ocupar esses locais, ele vai acabar tomando um prejuízo porque vai ser retirado durante a construção. Sim, é uma providência, porque realmente tem que se preservar a vida, né, professor? Agora, Coronel, uma outra coisa, só para aproveitar esse gancho, antes de passar para o professor Iberê, a Defesa Civil tem números a respeito do número de pessoas, a quantidade de pessoas que hoje habitam áreas de risco em Santos? A Defesa Civil não acompanha isso com exatidão, mas tem o setor da prefeitura, o setor de habitação e a própria companhia de habitação que tem esse cadastro, tem esse acompanhamento. Sim. Então, são números estimados, né? Sim. Nós temos morando em áreas de risco nos morros 11 mil famílias, isso mapeado. Dessas 11 mil, 5.500 aproximadamente é risco alto e muito alto. Então aí está a preocupação maior quanto ao risco, inclusive nós fazemos 5.500 famílias? 5.500 famílias. Ou 5.500 pessoas? 5.500 moradias. Né? Moradias. Né? Algo em torno de 20 mil pessoas, mais ou menos. Algo em torno de 25 mil pessoas. 25 mil pessoas hoje vivem em Santos em áreas de risco? Em áreas de risco, isso só nos morros. Nos morros. Aí quando você estende para a faixa de mangue, que aí já é um risco diferente do morro, de escorregamento, mas também tem a parte sanitária, né? O risco dos incêndios, que pelo adensamento muito próximo ali, é comum os incêndios, isso preocupa muito, claro, né? O setor público, que o incêndio se alastra de madrugada de forma rapidamente, pode fazer muitas vítimas, né? Além da parte sanitária, de esgoto, de tudo isso, aí você tem uma faixa de mais ou menos umas 10 mil pessoas, né? Então há uma demanda por habitação muito grande, não só em Santos, como todas as cidades médias e no litoral não é diferente. E o que nosso prefeito tem feito é buscar recursos para minimizar essa pressão, né? Com mais ofertas de moradias. É um número preocupante, hein, professor? 35 mil pessoas vivendo em condições de risco em Santos. O problema maior é que Santos é um município atípico quanto à habitação. Primeiro, pela escassez de áreas, que nós temos aí, não tem jeito. Por mais que se procure com lanterna aí, não vai se achar áreas. Segundo, nós temos na outra vertente o problema econômico brasileiro, né, Chico? Que acaba empurrando as pessoas para uma subhabitação. Então, quando você tem um não crescimento da economia, quando você tem um salário mínimo absurdo como tem no Brasil, a falta de visibilidade futura de que a economia vai crescer, aí você não tem emprego, você força com que as famílias procurem
se adaptar ao seu orçamento e acaba empurrando para uma subhabitação. E aí vê os cortiços, aí você vai ter as palafitas, você vai ter a área de risco, e a administração pública também, de alguma forma, entende isso, procura, pelo menos a gente tem visto, criar alternativas e conjuntos habitacionais para que possa remover essas pessoas de lá. Mas nós lutamos contra o tempo, né, Coronel? Então, de um lado, nós temos uma deteriorada economia brasileira, não é de Santos, que força com que ou vá para outros municípios, né? E você não tem como administração, num estalar de dedo, construir conjuntos habitacionais. Então, nós estamos assim, sempre com uma bombinha acesa lá, o pavio, né? E por isso que o coronel já perdeu até um pouquinho de cabelo, né, coronel? Fica tenso porque, além da chuva, a iminência do aumento desta população, produto daquilo que não é nem do prefeito, nem do coronel, nem de ninguém, da economia nacional, que acaba forçando a busca para essas submoradias. E isso vai aumentando o risco, com certeza. É verdade. É uma situação extremamente difícil e que precisa ser olhada com toda atenção. Não é simples, não é tão fácil resolver o problema de 25, 30 mil pessoas que vivem nessas condições, em condições de risco permanente. Qualquer chuva, as pessoas ficam, portanto, preocupadas, apreensivas, porque sabem que a qualquer momento pode ocorrer um escorregamento, um deslizamento, e as consequências são imprevisíveis de uma situação como essa. Coronel, eu peço a sua licença, professor Iberê, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós voltaremos em seguida para continuarmos falando a respeito de prevenção e de defesa civil em Santos. Voltamos já. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O Colégio Santa Cecília tem orgulho de ter feito história em uma das atividades mais nobres que existem, a educação. A paixão de educar transformou uma pequena escola em uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, o Colégio Santa Cecília é uma referência tanto pela sua completa estrutura e equipe de professores altamente qualificados, quanto pela filosofia adotada desde a sua fundação. Para nós do Santa Cecília, tão importante quanto formar alunos é formar cidadãos. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações.
esporte ajuda você a enfrentar desafios, dar o melhor de si, se superar. No esporte, todos podem ser vencedores, todos mesmo. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando a prática de esportes paraolímpicos para estudantes brasileiros e, em parceria com as secretarias estaduais, promoverá o maior evento paradesportivo escolar do país, de 24 a 29 de novembro. Acesse o site do Atleta na Escola e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 3 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o coordenador da Defesa Civil de Santos, Coronel Daniel Onias, e como comentarista o professor Iberê Cirna, que é publicitário e especialista em marketing político. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Por favor, Cris. Sim, Chico, recebemos uma pergunta do Luiz Carlos. Ele quer saber como vai funcionar a base de emergências municipais que foi sancionada ontem, na terça-feira. Coronel. A BEM, né, que é a Base de Emergências Municipais, na verdade não é um novo prédio, uma instalação física. É um sistema que o prefeito criou através de um decreto, onde vai buscar otimizar os recursos que o município tem e buscar melhor integração com os demais setores que atendem emergência do Estado e do governo federal. Então, vai sair uma portaria nomeando as pessoas em diversos setores que vão precisar estar disponíveis para dar uma pronta resposta a qualquer emergência que venha a ocorrer na cidade. É exemplo do que ocorreu em 13 de agosto, que foi um acidente aqui com o avião, a queda de avião no Boqueirão. Que vitimou o presidenciável Eduardo Campos. Exatamente. Ou, infelizmente, os recorrentes incêndios em comunidades, em aglomerações subnormais, né? Ou qualquer tipo de grande emergência que envolva a participação de diversos setores. Sim. Então vai buscar otimizar, dar maior agilidade, integrar melhor e a partir de uma capacitação desses profissionais, desses servidores do município. Então é basicamente isso, é um sistema nos moldes do que já existe em outros países até, né? Porque Santos tem as pessoas, tem os recursos, o que precisa é otimizar, evitar excesso de recursos, evitar desorganização. Então busca organizar, otimizar e dar uma resposta mais rápida. E esse sistema será coordenado pela Defesa Civil? A Defesa Civil vai ser encarregada de coordenar esse sistema, como ela já faz normalmente. Sim, normalmente. Né? Mas agora vai buscar um aprimoramento com a criação da base de emergências municipais. Dá mais agilidade para qualquer tipo de situação de emergência que a cidade possa viver. Exatamente. Inclusive até considerando o Porto, né? O Porto, por ser o maior porto da América Latina, também nós temos de vez em quando algumas emergências do ponto de vista ambiental, do ponto de vista até mesmo de incêndios de navios. O importante disso tudo, né, Coronel, é otimizar os recursos públicos. É ter esta visão que eu acho importante, para que não se fique criando novas alternativas, mas é um grupo de... Não, vamos otimizar. Otimizar significa movimentar todas as secretarias para uma mesma coordenação, sem que tenha que criar absolutamente nada, e simplesmente ter a coordenação e o treinamento específico. Para que quando você tenha um maior porto da América Latina, como lembrou o Chico, que você tenha o perigo dos morros, que você tenha os nossos alagamentos, que nós vivemos aí em função de maré. De repente sobe a maré, uma zona noroeste, passa lá um perrengue danado. Ora, eu tenho que acionar um botão, sem que isto tenha que criar um novo prédio, uma nova estrutura, é o que o coronel está dizendo. Então, é muito bem-vindo a ideia de otimizar os recursos públicos e concentrar na mão de uma única entidade o acionamento de todas as outras. Isso é importante. Agora, há recursos para eventual compra de equipamentos ou não há necessidade disso? Ou que tipo de equipamentos seriam necessários para que funcionasse ainda melhor todo esse sistema, Coronel? Olha, como se trata de um sistema, ele vem se antecipar à criação e à implantação justamente do Centro de Controle Operacional,
que o prefeito vem buscando implantar desde o início do seu mandato e que em pouco tempo ele vai estar concluído. Sim. Esse centro de controle operacional, sim, é uma central onde vai trazer todo o trabalho que já existe, mais alguns novos serviços, como, por exemplo, o trabalho da CT, do monitoramento da Guarda Municipal, os demais setores que atendem às emergências no município, como emergências médicas, o SAMU, a Guarda Municipal já foi dito, a Defesa Civil, e os setores também de serviço, as concessionárias e órgãos também do Estado que poderão aderir. Isso vai realmente dar uma agilidade no atendimento, porque a pessoa solicita, faz um chamado, cai nessa central e é direcionado para o setor competente para dar a resposta, e a resposta vai ser dada mais rapidamente. Então, vem mais ou menos nessa linha, já vem se antecipando a criação e a implantação do CCO, que esses sim seriam equipamentos com base física, com software, com sistemas realmente de tecnologia da informação bem avançados, bem modernos, né? Os demais equipamentos, Chico, são os equipamentos que a Prefeitura dispõe. Já dispõe. Em termos de maquinário, em termos de serviços e as empreiteiras que prestam serviço. Caso precise de algum equipamento, de algum serviço que a Prefeitura não dispõe, em tempo rápido é solicitado através de uma prestadora de serviço. Sim, a base, o sistema já imediatamente já acionaria todo esse esquema, né, professor? Agora, eu acho, Chico, assim, que o importante é terminar com a história do dedão. Eu brinco muito com isso. Porque quando você tem uma emergência qualquer, diz assim, mas ali pegou fogo, fala, isso aí é com o bombeiro. Mas ali o homem ficou caído, isso aí é com o SAMU. Quer dizer, quando você perde essa ideia, né, quando você tira isso da cabeça, uma única coordenação, não me importa se tem que correr, é o bombeiro, se é o SAMU, se é o emergências urbanas, não me importa. Importa que tem que ser atendido a comunidade. E o que normalmente você vê, né, em outros lugares aí é assim, mas por que o rapaz está caído ali, precisa esperar entendeu? 2h30 sem nivela, cobre o coitado do rapaz. Faz, mas por que não tira o carro daqui? Porque precisa. Então, assim, esse dedão, né, eu sempre estou empurrando por detrás e acabo não resolvendo o problema. Então, é muito bem-vinda a ideia, né, na administração pública, que sirva até como exemplo, da coordenação para resolver o problema, não importa de onde vem. E antecipando, né? Sem dúvida. Tomando essa medida como medida de prevenção. Aliás, vale o registro de que foi elogiosa a atuação da Defesa Civil, a coordenação da Defesa Civil na tragédia que vitimou o governador Eduardo Campos aqui no Boqueirão, porque realmente foi motivo de muitos elogios merecidos, a atuação da Defesa Civil e de outros órgãos também, evidentemente, naquele episódio, que foi, aliás, o que motivou, inclusive, esse decreto, né, da base do bem, né, o chamado decreto do bem, da base de emergências municipais. Né, foi um belo trabalho aquele. Sim, Chico, nós tivemos, desde os primeiros momentos, a presença do nosso prefeito lá no local, inclusive o governador também veio até o local, e ele observou que houve realmente uma boa vontade dos servidores municipais, trabalhando de forma integrada com os órgãos do Estado, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, o pessoal do IML, o pessoal do Instituto Criminalística, da Polícia Civil, e também os órgãos federais, Força Aérea, Polícia Federal, Agência Nacional de Aviação, ANAC. Ele percebeu essa boa vontade, esse trabalho, mas entendeu que precisa organizar um pouco melhor para que não haja excesso de meios e também não haja falta de meios, e que tenha, né, uma visibilidade de que realmente as pessoas percebam que os setores que atendem emergência estão trabalhando de forma integrada, com equilíbrio, evitando os comuns conflitos, né, e o que se fala, bateção de cabeça. Que trabalha-se de forma realmente organizada e dê uma resposta melhor. E serviço se sobrepondo, né, que é muito comum no Brasil que serviço se sobrepõe. E às vezes não funciona, um deixa para o outro deixa para um, né? É que nem aquele time de futebol que o goleiro deixa para o zagueiro deixa para o goleiro, o atacante vai lá e faz o gol, né? Então, não pode funcionar assim. Isso é importante. Agora, um outro trabalho importante também, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, é a questão, até em razão do solo de Santos. Porque às vezes determinadas construções vão sendo feitas escavações e criando dificuldades para as edificações vizinhas. Nós tivemos agora recentemente um problema no bairro do Imbaré, a Defesa Civil prontamente também agiu, e agora já liberou. Aquilo está resolvido, Coronel? No Canal 5. Isso. Ali houve realmente um acidente lamentável, com a perda de um trabalhador, né? Então, quando há um acidente assim, alguma coisa falhou, ou às vezes até uma sucessão de falha, né? Sim. E depois disso, a empresa foi instada a tomar todas as medidas para prover a segurança
para a continuação da obra e a segurança para os vizinhos. Sim. Isso foi feito. Foram atendidas todas as recomendações da Prefeitura, tanto da Defesa Civil quanto do setor responsável pela aprovação das obras, a Secretaria de Infraestrutura e Edificações. Houve acompanhamento dos fiscais, acompanhamento dos técnicos da Defesa Civil e a empresa construtora realizou as obras recomendadas e contratou um instituto renomado aí para fazer o monitoramento das edificações vizinhas, quanto à segurança, quanto a provável surgimento de trincas ou algo que pudesse comprometer. Então hoje está seguro, as famílias voltaram para seus apartamentos. Durante o período da interdição ficaram, por conta da empresa construtora, em hotéis ou quando necessário, né? Então a situação lá está resolvida e a empresa vai apresentar para a Prefeitura as condições para continuar a realização da obra, continuar a construção. A exemplo do que aconteceu também aqui no Boqueirão, quando todos os imóveis foram vistoriados também depois, no sentido de que as famílias pudessem voltar, aquelas que ainda mantiveram seus imóveis, né? No caso do avião. No caso do acidente aéreo. Lá, inclusive, a Prefeitura realizou algumas melhorias, principalmente naquelas residências onde foi necessário, com as máquinas da Prefeitura, fazer o trabalho de escavação, o trabalho de acesso, e causou mais algum dano. A Prefeitura se responsabilizou e reparou todos os danos ali nessas moradias. Tá certo. Coronel, peço sua licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 3 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o Coronel Daniel Nias, que é o coordenador da Defesa Civil de Santos, e também, como comentarista, o professor Iberê Cirna. E agora nós vamos para mais uma pergunta de um telespectador. Cris, por favor. Isso mesmo, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele quer saber se o problema das áreas de risco atinge em toda a região. Toda a nossa região metropolitana é afetada, Coronel? É um prazer responder a pergunta do doutor Uriel. A nossa região aqui ela tem uma característica, por ser próxima à Serra do Mar, é uma região de morros, né? Então nós temos na região 4 municípios com situações parecidas com o município de Santos e que também iniciaram agora a operação do Plano Preventivo de Defesa Civil. Esse plano ele foi elaborado com o apoio do governo do estado lá atrás, em razão daqueles acidentes que eram muito frequentes nesses municípios, né? E implantado, operado pelo município. Então aqui na região que tem esses problemas de encosta de morro, de escorregamento, rolamento de blocos, é Santos, Cubatão, São Vicente e Guarujá. Sim. E outros municípios também têm um plano desenvolvido, o PPDC, que é o Plano Preventivo de Defesa Civil, para outros riscos, como por exemplo inundação. Então isso é comum mais na região da Grande São Paulo, em algumas regiões do interior de São Paulo. Sim. E até alguns municípios litorâneos, que têm um problema constante com inundação e tem um plano semelhante para agir justamente com foco preventivo, né, nessas situações. E Cubatão teve um problema seríssimo, né? Não faz tanto tempo assim, né, Coronel? Cubatão ele é um município que está muito próximo da Serra do Mar, né?
Então, inclusive no verão passado houve um evento, uma chuva muito forte, concentrada ali na serra, que causou inundações sérias ali para alguns bairros de Cubatão. Se aquele evento tivesse ocorrido em Santos, teríamos muito problema, porque foi uma concentração intensa de chuva. Quando falo intensa, é mais de 200 milímetros, chegou a 230 milímetros em pouco mais de 2 horas, o que é realmente muita água. 1 milímetro significa 1 litro de água em metro quadrado. Então, 200 milímetros, imagina 200 litros de água num metro quadrado. É muita água, realmente. Aquele evento, em fevereiro do ano passado, sim, ele causou realmente muitos escorregamentos na serra, numa área inabitada. Se fosse em área habitada, seria uma tragédia bem parecida com a que ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro. Né? Então, o problema é sério, não podemos descuidar em nenhum momento. É verdade. Nesse sentido, aproveitando esse gancho, Coronel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco diretamente agora para os nossos telespectadores, que tipo de providências, como é que eles devem proceder, como é que devem agir no caso de chuvas fortes nas áreas de risco, Coronel? Bom, nós iniciamos um trabalho em outubro visitando as moradias nessas áreas de risco dos Morros de Santos, onde nossos técnicos levaram orientações no sentido de que as pessoas têm uma percepção do risco, né? Então elas devem observar agora, durante o período chuvoso, se surgem trincas no solo, trincas em parede, se está havendo um degrau de abatimento, ou seja, um desnível no piso ali, né, no solo, a inclinação de postes, de árvores, que estão indicando que o solo está começando a se movimentar, né, mesmo de forma lenta, mas a qualquer momento pode acelerar esse processo. Também o surgimento de águas mais barrentas, isso significa que está havendo arrasto de material, arrasto de solo, muros estufados, né? E também que é muito importante observar, estar atento a estalos em rocha, aumento de trincas em rocha. Que nossas encostas têm muitos blocos rochosos e isso realmente oferece um perigo muito grande. O rolamento do bloco ele tem um poder destrutivo muito grande. E o nosso último acidente fatal aqui no município foi no ano de 2002, justamente um bloco que rolou e atingiu uma criança. Infelizmente levou a óbito uma criança aqui no Marapé. Então é bom estar atento. 2002, portanto... 2000. Portanto, há quase 15 anos não temos nenhum acidente fatal, felizmente. Exatamente. Então é bom as pessoas estarem atentas, caso percebam qualquer desses sinais. Primeira coisa, sai do imóvel, sai da sua moradia, ligue o 199 para a Defesa Civil, que um técnico vai imediatamente fazer a vistoria no local. 199, 24 horas de atendimento ou não? Ou são no horário... 199, 24 horas de atendimento. E o telefone para informações gerais é o 3208-1000. 3208-1000, portanto, telefone para informações gerais. E casos de emergência, imediatamente ligar para o 199 Defesa Civil, 24 horas, de segunda a segunda. Exatamente. Todos os dias, especialmente nesse período, equipes de plantão para atender a qualquer situação de emergência. Professor Iberê. E também alertar a população, né, Coronel? Para não ir atrás muito dos engenheiros de solo vizinhos, né? De vez em quando aparece lá sempre alguém no morro, não se preocupa com isso é assim mesmo, entendeu? Não vai nessa história não. Se você viu tudo isso que, uma das ocorrências, como o coronel falou, saia do imóvel e ligue para o 199. Não adianta o vizinho de baixo, de cima, do lado, começar para você, não, isso aí é bobagem. Esse barro aí, não pague por esse risco. Ligue para o 199 e saia do... Então, aqui de vez em quando aparecem uns engenheiros, né, lá pelo morro, que sabe tudo. Não, esse degrauzinho não é nada. Essa trinca, que é isso? Joga um super bonde aí que dá certo. Para com isso. Ligue 199, preserve sua vida, Liga para o 199 e saia do imóvel. Senão, vai aparecer um montão de engenheiro, topógrafo, parece um monte de gente lá no morro dando palpite. Primeiro, preserve o que é seu, a sua vida. Sua vida e a de seus filhos, principalmente as crianças, que infelizmente são inocentes em todo esse processo. Agora, Coronel, onde é que se localiza? O senhor falou agora sobre os 4 municípios que são mais afetados, quer dizer, Santos, São Vicente, Cubatão e também Guarujá. E eu pergunto ao senhor, em Santos especificamente, onde é que se localizam os pontos mais críticos? Os 17 morros do município têm áreas de risco. Os 17. Se você perguntar, bom, em Santa Terezinha, que as construções são de menor padrão, sim, né? Ela contribui porque a moradia em si é menos vulnerável. Mas o meio físico, né, as encostas, a presença de blocos rochosos torna o local de risco também. Então, os 17 têm áreas de risco, sendo que alguns têm uma quantidade maior.
Então nós somos a Caneleira, por exemplo, Santa Maria, são áreas... Caneleira e Santa Maria seriam os mais críticos, os que preocupam mais o senhor, por exemplo? É porque está tendo uma expansão, né? Então essa preocupação justamente é a expansão. Outros locais como Pacheco, por exemplo, preocupa também, mas já está todo consolidado, todo ocupado, né? Então a preocupação justamente não de permitir que aumente, porque os locais que ainda estão vazios são aqueles de maior risco ainda, né? E não deve ser ocupado. Mas eu queria agradecer o comentário do professor Iberê, que é justamente o risco da autoconstrução. A pessoa ou ouvir um conselho errado, ou não procurar uma assistência técnica, não procurar realizar a sua construção segundo o projeto aprovado. Quem pode aprovar o projeto é só a prefeitura. Então as pessoas devem procurar a administração regional e buscar as informações. Quanto àquele local, se é uma área de risco, quanto à condição do solo em si e o tipo de construção que comporta aquele local. Sim. Porque às vezes a pessoa também já está instalada e quer construir mais um puxadinho, qualquer coisa assim, e às vezes acaba comprometendo, colocando em risco toda a casa, né? Coloca a sua moradia e as moradias vizinhas. E as moradias vizinhas, né? Eu construo o meu aqui, né? Mas esqueço de baixo lá. Então, a administração regional, me parece que tem técnicos competentes, sempre teve, e está à disposição do morador, né? O que a gente tem que ficar e enfatizar é assim, na dúvida, a sua vida é o que importa. Então, se tiver que sair, muitas vezes você vê matérias, como vimos lá no Rio de Janeiro. Ah, não, mas a minha casa cobriram aqui com uma lona agora. A casa está pendurada, Chico. Falta um palito de fósforo para cair. E às vezes a família não quer sair porque não tem para onde ir. Escuta, mas vai cair. Então, por vezes tem que usar força. O coronel sabe disso. Tem que usar força e tirar o habitante de lá. Então, não precisa chegar nisso. Eu acho que tem que tomar cuidado. Assim, lamentavelmente, quem está lá não está porque quer também. A gente precisa pensar isso. Né? Eu não escolhi morar nesse barraquinho na beirada do morro aqui, não. É porque as condições socioeconômicas do país acabam empurrando as pessoas para lá. Então, é assim, a administração pública tem que dar, sim, todo o apoio para que ele possa ter uma segurança para viver melhor. Não tem jeito. Então, seja através da Defesa Civil, da administração municipal, a regional, entendeu? De alguma forma, ele está lá e não está porque quer, tá? Porque as condições de vida o levaram a viver desse jeito. Enquanto isso, tem gente que vai devolver, professor, 252 milhões de reais. Não. Olha, com esse dinheiro eu resolvi os problemas todos. Não, plano. 252 milhões de reais. Então, vai devolver, hein? Vou tirar da conta, vou fazer um cheque aqui. Então, milhões Que barbaridade. E o seu Paulo Roberto Costa, no depoimento ontem na CPI, do Petrolão, né? Disse que é uma prática corriqueira em todo lugar. Todas as obras têm isso, não são só as obras da Petrobras, não, é porto, aeroporto, rodovia, enfim, é uma situação, olha... E não falou nenhuma mentira, hein, Chico? E a gente verifica depoimentos desse nível, desse quilate no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, pessoas enfrentando imensas dificuldades, como, por exemplo, para poder sair de uma área de risco e correm risco de vida todos os dias. E ninguém Chico, pensa nisso, lamentavelmente. Só para lembrar, a verba destinada para a construção de casas do acidente do Rio de Janeiro, que vitimou uma série de pessoas, foi desviada, não chegou até hoje lá, Chico. Então, é assim, esses milhões devem estar no meio, porque o dinheiro foi liberado, mas não chegou. O coitado está no barro lá ainda, esperando onde ele vai morar. Isso faz 2, 3, 4, 5 anos e o dinheiro não chega. Por quê? Eu não sei. Alguém deve no meio do caminho... É uma boa pergunta. Agora, Coronel, a Defesa Civil e a Administração Regional dos Morros, em uma parceria, continua aquele projeto de se reunir com os moradores, de conversar com os moradores, enfim, especialmente aqueles que vêm e fazem novas ocupações, porque muitos resistem até esse contato, com medo de perder lá o lugarzinho que conseguiram montar, enfim. Como é que está esse processo de convencimento, de conversa com os moradores dos morros? Tá, aí são então três aspectos. Quanto para evitar novas ocupações, foi lançado ontem pelo prefeito Paulo Alexandre um programa de comunicação social através de um vídeo que foi preparado e um jornalzinho, né, que foi preparado pela Secretaria de Comunicação, resultados, para orientar as pessoas quanto a esse problema das ocupações regulares, né? Inclusive quanto às sanções, quanto aos prejuízos que isso causa. E isso vai ser feito com as sociedades de melhoramento, com as reuniões que são feitas
periodicamente, em todas as reuniões que a Prefeitura promove, ou na área de assistência social, com os moradores, principalmente dessas áreas. Quanto à visita aos moradores sob o aspecto do risco, nós iniciamos, especificamente com a Defesa Civil, no início de outubro, uma visita à maioria das moradias, principalmente aquelas que estão em risco mais altos, visita porta a porta, onde nossos técnicos orientaram as pessoas, deixaram o folheto explicativo, deixaram o imã para colar na geladeira com o número 99 para a pessoa lembrar. Porque tem vários números de emergência, o 92, o 93, o 90. As pessoas na hora do aperto se confundem um pouco. Se confundem, é verdade. Então foi deixado isso e foi cadastrado o telefone das pessoas para quem concordasse em ceder seu telefone celular, número, para ela poder receber os alertas através do SMS, mensagens, claro, que é uma inovação da Prefeitura. Nós estamos começando com o setor de tecnologia da informação da Prefeitura, com esse trabalho agora, que são alertas antecipados pela mensagem de texto do celular. Já mandamos uma mensagem ontem, experimental, para as pessoas saberem que vão passar a receber, né? E também promovemos durante o ano todo cursos de capacitação para os moradores de área de risco, onde eles poderão receber treinamento de primeiros socorros, que é muito importante, de noções de prevenção de incêndio, e também de combate a princípio de incêndio, escolas práticas, uso de extintor hidrante e noções desse risco geológico, ter realmente essa percepção do risco. Esses cursos são gratuitos, Chico, e desenvolvemos durante o ano todo, geralmente no período da noite, que as pessoas trabalham durante o dia, né? É só procurar a Defesa Civil, procurar se inscrever para esses cursos, que são em 3 noites, né? Em cada noite uma semana, então são 3 módulos. Se diz totalmente de forma gratuita, é muito importante que as pessoas se habilitem e se inscrevam a fazer esses cursos. São ações importantes para a proteção da vida de todas as pessoas que habitam essas regiões de risco em Santos e também em toda a região. Não esqueçam, o telefone, como bem lembrou o coronel, é 199, telefone da Defesa Civil em casos de emergência. Coronel, nós teríamos mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, as suas orientações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Coronel Daniel Onias. Eu agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, sempre que chamado estaremos aqui. Muito bem. Muito obrigado ao Coronel Daniel Onias, que é o coordenador da Defesa Civil de Santos. Muito obrigado, professor Iberê. Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Foi um prazer estar na companhia de vocês e vou cobrar o prestígio do coronel com São Pedro lá. Sem dúvida. Seguramos a chova na Cantareira. Na Cantareira, entendeu? Aqui chova moderadamente. Vamos ver o prestígio do coronel, eu vou cobrar isso. Obrigado, professor Iberê Cirna, como comentarista do programa de hoje. Obrigado a Cris, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.